Fala, sarada, paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem? Sou a Ágata e estou aqui para dar a formação de cartilha do bloco 3. Antes de iniciarmos, vamos começar com uma oração? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. O que é sadia convivência? O que é sadio para você? Bom, a palavra sadio já nos refere a algo saudável. Então, já trazendo para as nossas relações, sadia convivência é não objetificar o outro, não olhar o outro como aquilo que ele pode nos oferecer, mas sim por aquilo que ele é. E o que ele é? Um filho amado e querido por Deus, desejado por Deus, assim como você, assim como eu. Então, essa convivência sadia, ela já vai nos trazer um olhar de não objetificar o próximo, de não querer fazer ou estar com o outro por aquilo que ele pode nos oferecer, mas por aquilo que ele é. E já adentrando agora na nossa marca, que é a acolhida, nós somos chamados a ter esse amor que envolve, né? Somos calorosos, temos essa recepção, essa receptividade das pessoas, não só que estão chegando pela primeira vez, mas que já são dos jovens sarados, de uma forma, com um olhar não somente paralisado ali dentro da igreja ou na porta da igreja. Não, ela vai além. Eu me interesso pela vida do outro, eu acolho o outro, eu entro na realidade do outro. Por quê? Porque a acolhida, ela é a porta de entrada para essa amizade sadia que vai se iniciar, né? Essa amizade que vai me ajudar a caminhar e vai ajudar o outro a caminhar com Deus também, que vai levar rumo ao céu, rumo à santidade. Então eu busco ali não só paralisar num abraço, num simples sorriso, é muito além, vai muito além. Eu preciso ali ter essa conexão com a pessoa, querer abraçar a pessoa e adentrar na realidade dela. Não é uma atitude isolada. Eu preciso ser intencional. Eu preciso dar um tratamento VIP, né? Quantos de nós não chegam com feridas do mundo, até mesmo com um abraço, e que são curados através de um abraço, né? Eu vim dessa ferida afetiva, né? E eu fui curada por um abraço. Eu não gostava de maneira nenhuma de receber, e hoje eu sou aqui, tá lá, abraçando, acolhendo, rindo com as pessoas, né? Então eu preciso ter essa consciência de que quando eu estou na missão, eu olho para o outro, eu olho para aquele ambiente, eu olho para as pessoas com um amor, assim como Cristo olhou primeiramente para mim, né? Quando eu tive aquele encontro pessoal com Ele, e eu sou chamado a trazer este amor para o outro através das minhas atitudes, através do meu falar, do meu interesse por aquilo que Ele está trazendo, né? Não só por aquele que está chegando pela primeira vez, como eu disse, mas por aquele que já participa da missão. Então eu preciso, né, ter esta intencionalidade e saber que a acolhida é um meio usado por Deus, um poderoso meio usado por Deus para que eu possa curar o meu irmão, né, ser instrumento dele, né, para curar o meu irmão, sarar o meu irmão, que chega no grupo muitas vezes arrasado, né? Você mesmo pode lembrar da sua história, quando você chegou pela primeira vez no Jovens Sarados, ali destruído pelas relações do mundo, por relações, sejam elas de amizade, de relacionamentos amorosos, familiares. Então, essa acolhida, ela vai purificando.
essas relações, né? E eu preciso entender que isso é um constante processo de cura, né? Um constante processo de conversão, que eu estou passando e que o outro está passando também, né? Há uma frase que o próprio padre Edmilson usa, né? Eu preciso ter esse olhar de misericórdia para com o próximo, para que ele possa se sentir bem-vindo naquele lugar, né? Quantas vezes o mundo já destruiu ele, já fez um estardalhaço com as emoções, né? Trouxe ali carências afetivas, carências emocionais. Então somos chamados a ir, através das nossas atitudes, sarando e curando aquele irmão. Então eu preciso, eu preciso trazer a minha acolhida desse transbordar de amor, né? Que é me interessar pelo outro, pelo aquilo que ele de fato é, por ele ser ele mesmo e não pelas suas qualidades, pelos seus defeitos, pelo seu emprego, pela atividade que ele faz, não, é por aquilo que ele é. Então a acolhida é esse passo para uma amizade saudável, uma amizade sarada. Assim como na passagem do bom samaritano, Jesus, ele nos ensina como deve ser a acolhida sarada. Não é só um debruçar-se sobre as feridas e cuidar no momento em que entra em contato com o que está caído, mas levá-lo para a hospedaria, estar junto até que a pessoa possa caminhar com as próprias pernas. Quantas vezes o Padre Edmilson nos disse, que nós somos um grande hospital, que os jovens sarados é esse grande hospital, onde Jesus é o médico e o remédio. Então, nós somos chamados a levar as pessoas até este médico, mas também nós precisamos entender que também estamos ali como um dos pacientes, né? Então, assim como o outro está sendo sarado, eu também estou sendo sarado, né? Acolher é o primeiro passo para iniciar essa amizade, uma sadia convivência que vai levar o irmão a conhecer esse novo estilo de vida. Se há algo que precisa caracterizar o ser sarado, é a acolhida. Então essa é a nossa marca, essa marca desinteressada, essa marca de olhar para o outro pelo aquilo que ele é e não pelo aquilo que ele pode me oferecer. Então é buscar sarar, as próprias feridas e sarar o próximo. Agora iremos adentrar em outro tópico, da afetividade e da sexualidade. São coisas diferentes, mas que andam juntas. Então a afetividade diz respeito às coisas relacionadas como as formas que nós expressamos, sentimos ou nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Já a sexualidade trata com a dimensão biológica, então o ser homem e o ser mulher. Quando falamos desses dois, são coisas que andam juntas. Elas envolvem a forma como nós construímos os nossos relacionamentos, aquilo que nós expressamos e o que não expressamos também. Então, ela é aquilo que vai nos dar como norte por uma sadia convivência, segundo o caminho de cura interior para as nossas feridas, ao longo da nossa história, dos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, de namoro, trabalho ou com os nossos amigos. Então a gente precisa ter essa consciência da sadia convivência, que é se basear na dignidade do outro. Então o nosso relacionamento tem que ser com base não nos nossos interesses, mas na dignidade daquilo que o outro é, filho de Deus. Então nós não ficamos mais com aquele intuito de desejo sexual, ou então de passar por cima para adquirir alguma coisa ou algum benefício para aquela pessoa. Então, a partir dessa experiência pessoal com Jesus, a gente vai conhecendo o verdadeiro amor e a gente vai sarando e curando as nossas dificuldades, afetivas. Então, todos nós, sem exceção, precisamos dessa cura. Então, para que a gente possa buscar e prosseguir nessa caminhada com Jesus, a gente precisa ter essa consciência. Os Jovens Sarados é este hospital, A gente está ali levando as outras pessoas, mas também estamos recebendo esta cura.
né? Então, somos esse instrumento, né, de cura para o próximo, para santificar o próximo. E aí também nós precisamos reconhecer, né, as nossas fraquezas, as nossas limitações, até onde eu consigo chegar, até onde eu preciso fugir, né? Então, já entrando na dimensão da castidade, quando a gente coloca a luz de Deus, Ele vai fazendo a gente enxergar os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e a gente vai conhecendo aquilo que a gente aquilo que a gente precisa aprimorar, aquilo que a gente vai lutar até chegar à eternidade, né? Então, a gente primeiramente precisa ser enamorado por Cristo quando a gente entra, né? A gente está ali ferido pelo mundo, a gente está ali muito machucado. Então nós precisamos dar esse tempo para que Deus possa revelar a nós tudo aquilo que Ele quer para nós, né? Todos os seus sonhos. Então temos que ter esse tempo precioso ali com Deus, buscar as coisas do alto, né? Assim como a gente gosta de reciprocidade, né? Quando a gente é tão bom quando a gente gosta de alguém e essa pessoa corresponde. Do mesmo jeito, Deus está esperando que a gente corresponda a este amor, buscando Ele. Então, a gente está levando os outros, né, ali para este encontro, mas a gente também está tendo este encontro com Deus. Então, é importante focar, né, ser enamorado de Cristo, buscar este relacionamento com Cristo, né, e deixar Ele ir revelando a você os teus limites, os teus as tuas feridas, né? E aí você vai deixando ser curado, vai se revelando e vai vendo aquilo que Deus quer para você. Então, é um tempo precioso, né? É um tempo onde você tem que prestar atenção na sua dignidade também. Assim como o outro é filho amado e querido por Deus, você também é. É um tempo que você precisa saber que nós somos, né, homens e mulheres e temos relacionamentos com a criação. Então, precisamos ter esta consciência de que não podemos viver de maneira desordenada, né? Somos seres dotados de inteligência, então precisamos entender que não somos animais que agem por impulso, né? Nós temos controle sobre as nossas próprias atitudes. E precisamos passar isso, né, também para o nosso irmão, agindo com dignidade com ele. Então, é um ato de amor para comigo, para com Deus e para com o próximo. Então, se você está chegando pela primeira vez, eu não sei a sua realidade, mas dê este 1 ano que você que está por vir para Deus, né, para conhecer os planos de Deus para você, para sua vida, para sarar a sua história, para sarar as suas feridas, né? Deixa para descobrir se você vai casar num próximo, né? Num próximo ano, num próximo compromisso, né? Mas agora, entenda o que Deus quer para você, como um ser sarado, né? Um ser sarado que não vai ficar ferindo as outras pessoas, mas que vai buscar curar as outras pessoas. Então, nós precisamos pensar nisso, né? E já adentrando na castidade. A castidade, ela não é a abstinência do ato sexual. Ela não é a abstinência da atração. Pelo contrário, é viver ordenadamente estes sentimentos. Eu ainda vou achar o fulaninho ou a fulaninha bonita, né? Mas antes eu tinha uma atitude. Hoje eu vou ter um outro olhar para aquela pessoa. Então, eu vou o quê? Purificar o meu pensar, o meu falar, o meu escutar. A castidade, ela vai muito além de apenas o ato sexual. Eu vou o quê? Eu vou falar coisas diferentes. Eu não vou mais entrar naquelas conversas de duplo sentido, aquelas brincadeirinhas de duplo sentido. Eu já não vou mais pensar aquelas coisas que eu pensava antes, né? Eu vou ter atenção aos livros que eu leio, aos filmes que eu vejo, aos
as músicas que eu escuto. Então, tudo isso fazem parte da castidade também, né? Eu preciso começar a purificar estas atitudes para que eu possa enxergar o outro de maneira diferente, para que eu possa ajudar o outro a caminhar também, né? Como que eu vou ajudar o outro se nem a mim eu estou olhando, né? Como o próprio padre Edmilson fala, é máxima exigência comigo. Então, eu preciso ter esse olhar para mim, para dentro, antes de pensar em julgar o próximo. Eu preciso olhar as minhas feridas, preciso olhar ali aquilo que Deus quer trabalhar na minha afetividade, na minha sexualidade, antes de querer entrar num relacionamento, antes de querer adentrar em qualquer outra questão relacionada a um namoro, enfim, isso mais pra frente, né, em um próximo bloco. Mas a castidade, ela é muito mais além, né? Ela é viver com equilíbrio os relacionamentos, viver ali aquela amizade com pureza, né? Com castidade, ter amizade com homens e com mulheres e não fazer essa confusão nos sentimentos, né? Então, ter atenção na maneira de se vestir, que pode sim ocasionar, né, ao outro coisas, ao outro gatilhos emocionais com relação ao passado, do mesmo jeito que nós temos gatilhos emocionais, o outro também tem, então precisamos ter essa atitude de amor para com o próximo, né, no nosso falar, né, enfim, já não nos cabe mais também as ideologias que o mundo nos propõe, que o mundo nos traz. A gente precisa ver de outra maneira, lógico, Deus ele não faz distinção das pessoas, mas nós precisamos conhecer a palavra dele. E a partir do momento que temos a experiência com Deus e nós conhecemos a sua palavra, nós entendemos aquilo que ele diz. E ele não distingue as pessoas, mas ele propõe um novo jeito de viver. E aí, como que é esse novo jeito que Deus está pedindo para você viver? Então a gente precisa ter atenção a isto também. Então, ser casto não é ser castrado, não é reprimir a nossa afetividade. A castidade, ela é vivida não como uma obrigação, mas como uma resposta de amor em relação a Deus e ao próximo. É viver nos relacionamentos e nas atitudes a pureza que vem de Deus. Então, todos os nossos relacionamentos, eles vão vivendo de maneira diferente. Por quê? Porque não é uma obrigação, é uma atitude que eu tenho de amor. Não é um fardo que eu carrego. Faz sentido para mim. Tudo aquilo que eu escuto faz sentido para mim, por mais que doa no começo, porque é um processo doloroso realmente, lidar com as nossas próprias misérias, lidar com as nossas fraquezas. Mas é um processo que eu me disponho constantemente num ato deliberado, num ato que ele não é por obrigação, ele é um ato que eu faço por livre e espontânea vontade. Se eu decidir, né, ter este conhecimento, se eu decidir buscar a palavra de Deus, se eu decidir, né, ali estar com a minha cartilha, a mastigar isso daqui constantemente, eu começo a conhecer a palavra de Deus e tudo aquilo abre uma luz para mim e eu consigo enxergar a verdade por trás de tudo aquilo e traz paz, traz sentido e traz ali esta maneira de viver as atitudes de uma maneira totalmente tranquila, de uma maneira leve, né? Lógico, vão ter as lutas elas fazem parte do processo, mas elas já não são mais um simplesmente fazer por fazer. Ela já é um ato que eu faço com firmeza naquilo que eu acredito. E aí, partindo, né, para um próximo tópico, a gente tem o viver reconciliado. Bom, se eu vejo o outro como aquilo que ele é e não como um objeto, lógico, na nossa caminhada a gente vai ter ali as nossas diferenças com o outro também. A gente não consegue agradar todo mundo e nem todo mundo vai nos agradar.
mas eu tenho que ter a consciência de que eu não posso ficar fazendo picuinha, fofoca, falando mal do outro, né? Todas as vezes que a divisão entra no nosso meio, ali o demônio está. Então nós precisamos ter essa consciência de tirar essa ruptura do nosso meio com o quê? Com o amor. O que a gente faz? Né? Qual que é o maior ato de amor? É o perdão. Então a gente primeiro se reconcilia com Deus, porque nos reconciliando com Deus, nós estamos reconciliando conosco mesmo. É um ato de amor para com Deus e para conosco. E aí, após essa reconciliação, eu me reconcilio com o próximo, né? Porque essa ruptura, né? Quando eu brigo com o meu irmão e eu estou nessa divisão, eu primeiramente rompo meus laços com Deus. É o nosso mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, eu preciso ter essa consciência que quando eu não amo o meu próximo, eu não estou amando a Deus, porque é um mandamento dele. Então, preciso fazer com que esse laço se estreite novamente, né? Com essas atitudes, numa confissão e depois ali buscando essa harmonia com o meu próximo. Não vou dizer para você que vocês vão virar melhores amigos, vão estar na casa um do outro. Pode ser que isso aconteça, como pode ser que não aconteça. E tá tudo bem. O mais importante é você fazer com que esse laço, ele não se quebre novamente. Então, viver em harmonia com o outro. E para essa reconciliação acontecer, alguém tem que dar um passo. E a gente precisa dar o primeiro passo. Somos chamados a isso, né? Quem ama, dá o primeiro passo. E por mais que a gente enfrente dificuldades, né? O orgulho principalmente, precisamos, de novo, deixar com que Deus traga essa luz para nós, para que a gente possa ir com humildade fazer esse novo recomeço, né? A gente teve já um recomeço ali no nosso encontro pessoal e aqui é um recomeço também. Então, seja dentro do sarado, seja dentro de casa, na sua história, você precisa trazer este recomeço para a sua vida, né? Sempre devo procurar o outro? Sim, pois quanto mais rapidamente você se reconcilia, você está devolvendo ali esse laço que foi rompido com Deus. Então você está em estado de graça novamente quando você resolve a situação. Então, desculpe, mas eu não quero mais estar longe de Deus, né? Eu sei como que é a Ágata longe de Deus. Então eu faço o máximo possível para estar com esses laços ali bem firmes, bem próximos, juntos um no outro, e que eles não se desgrudem mais. Essa ruptura, eu preciso temer essa ruptura, né? Eu não posso pensar em propagar isso. Todo irmão tem direito à boa fama, né? Como a gente viu lá no início. Não posso olhar o outro como aquilo que ele pode nos oferecer, né? Como um objeto, como algo, né? Com o intuito de prazer ou algo assim. Então, eu preciso o quê? Trazer coisas boas. Se eu não tenho nada para falar de bom, se eu não tenho nada para edificar o meu irmão, eu não falo, né? Assim evita intriga, evita fofoca e evita ruptura, né? Porque é aí que o demônio entra, né? É nessa divisão que o demônio entra. Então, quando a gente não tem uma boa relação entre nós, né, que somos irmãos ali na nossa comunidade, na nossa missão, se a gente não tem essa boa relação, o demônio está feliz. E a gente não quer o demônio feliz, a gente quer Deus feliz. Então, eu preciso pensar bem de todos, falar bem de todos e querer bem a todos. Eu não posso mais querer o mal do meu irmão. Então, se eu não tenho nada de bom para oferecer, eu me retiro. Eu vou ali fazer um exame de consciência do porquê que eu tô tendo essas emoções, esses sentimentos com relação ao meu irmão. Porque eu preciso, né, trazer esse
bem para ele, se eu quero o bem para mim, se eu quero a verdade para mim, eu trago para o outro. Então, vamos evitar a fofoca, vamos evitar as intrigas, por mais difícil que seja, por mais que o irmão faça, eu sou chamado a fazer diferente. Eu não sou chamado a estar numa manada, a fazer um efeito manada, né? A repetir um comportamento antigo. Eu sou chamado a fazer nova todas as coisas, assim como no nosso encontro pessoal, que fez novo, que te fez novo. Então, todas as vezes que algo acontecer perto de você, assim como no âmbito da castidade, se você não está firme ainda para poder enfrentar algo, você foge, você sai de perto, né? Sai de perto das conversas que não edificam o outro, que estão ali fofocando, trazendo o mal, falando mal da vida do outro, desejando mal ao outro. Então eu saio de perto. Se eu não consigo segurar a minha língua, né, e parar de falar, eu saio de perto. Então, essas são as nossas atitudes novas que precisam ser trabalhadas. E é um constante processo de cura, um constante processo de conversão. A conversão, ela é isso, né? Para quem já dirige, tem uma noção, ou para quem, enfim, anda de bicicleta, a conversão, ela é o quê? Eu estou numa direção e eu, num ato, vou para um outro caminho. Então, eu preciso ter essa consciência. A conversão, ela não estaciona, ela continua acontecendo. Então, todos os dias eu acordo e me decido por Deus. E me decido a dizer não ao pecado, dentro das realidades que eu sou chamado a viver. Então, no meu serviço, na minha escola, né, dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos, todos os lugares é um convite a isso, a viver sadiamente as minhas relações, a olhar o outro como ele é, com dignidade, a querer bem do outro, a falar bem do outro e a não desejar com que coisas ruins aconteçam e a buscar a reconciliação se eu estou com essas relações quebradas. Por quê? Porque é um convite a nos reconciliarmos com Deus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Tamo junto!